Fala, torcida palmeirense! Sejam muito bem-vindos ao Bastidores do Verdão. Últimas notícias. Preparem-se porque o que está acontecendo neste momento nos bastidores do Palmeiras vai deixar todos vocês absolutamente impressionados. Eu garanto que vocês não vão querer perder um segundo sequer do que vamos revelar aqui. O clube está vivendo uma situação que pode mudar completamente os rumos das próximas partidas, e ninguém está falando sobre isso da maneira que deveria ser falada. Vocês vão ficar de queixo caído quando descobrirem todos os detalhes que conseguimos apurar. Fiquem comigo até o final, porque essa informação é devastadora para qualquer torcedor alviverde que se preze. Vamos começar pelo que está acontecendo agora mesmo e que pode virar uma dor de cabeça gigantesca para Abel Ferreira e toda a comissão técnica. Andréas Pereira está na mira do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, e a situação é muito mais grave do que parece. O meio-campista palmeirense vai ser denunciado por causa de algo que aconteceu no clássico contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Vocês devem estar se perguntando o que ele fez de tão grave assim, não é mesmo? Pois bem, durante aquele jogo tenso, antes da cobrança do pênalti que Memphis Depay desperdiçou, Andréas foi flagrado fazendo algo muito peculiar na marca do pênalti. O jogador do Palmeiras estava marcando território bem ali onde a bola seria posicionada para a cobrança. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele foi lá e fez aquele gesto que todo mundo sabe qual é. A Procuradoria do TJD-SP interpretou essa atitude como uma tentativa clara de interferir psicologicamente no cobrador adversário. Claro que depois que Memphis desperdiçou a cobrança, o lance ganhou uma repercussão gigantesca. Todo mundo começou a falar sobre isso e agora Andréas Pereira pode pagar um preço alto por essa atitude. A Procuradoria quer enquadrar o atleta no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse artigo é muito sério, porque trata de conduta contrária à ética esportiva. Ele é usado exatamente em casos como esse, quando não existe uma infração mais específica no regulamento, mas fica claro que os princípios do fair play foram violados. E olha, a punição prevista para esse tipo de conduta não é brincadeira não. Andréas Pereira pode ficar suspenso por 1 até 6 partidas se a denúncia for aceita e ele for condenado no julgamento. Imaginem só a situação. O Palmeiras pode perder um dos seus principais jogadores por até 6 jogos nas competições em disputa. Isso seria um desfalque absolutamente relevante para Abel Ferreira, que conta muito com Andréas no meio de campo. O jogador tem sido fundamental no esquema tático do treinador português e sua ausência poderia comprometer seriamente o rendimento da equipe nas próximas rodadas. A torcida alviverde está extremamente preocupada com essa possibilidade, porque todos sabem da importância que Andréas tem dentro de campo. O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre esse possível julgamento. Aparentemente, a diretoria palmeirense está aguardando maiores informações antes de tomar qualquer posicionamento público sobre o caso. Andréas Pereira também está esperando a formalização da denúncia para poder entender exatamente quais serão os próximos passos desse processo no tribunal. A expectativa é que nas próximas horas ou dias a Procuradoria do TJD-SP formalize a denúncia e aí sim o jogador e o clube poderão se defender. Essa situação toda levanta uma discussão muito interessante sobre os limites da provocação dentro de campo. Onde termina a tentativa legítima de desestabilizar o adversário e onde começa a conduta antidesportiva? Andréas claramente tentou mexer com o psicológico de Memphis antes da cobrança. Será que isso é suficiente para justificar uma suspensão de até 6 jogos? Muitos torcedores do Palmeiras estão revoltados com o que consideram uma hipocrisia do tribunal. Afinal, provocações acontecem o tempo todo nos jogos de futebol e raramente resultam em punições tão severas quanto essa que está sendo cogitada. Por outro lado, existem aqueles que defendem que o gesto de Andréas ultrapassou os limites do aceitável. Marcar território na marca do pênalti é algo que realmente fere a dignidade do esporte e do adversário. O debate está acalorado nas redes sociais e entre os analistas esportivos. Independentemente da opinião de cada um, o fato é que Abel Ferreira pode perder uma peça importantíssima do seu elenco justamente num momento crucial da temporada. O técnico palmeirense terá que começar a pensar em alternativas caso Andréas seja mesmo suspenso. Agora vamos para a segunda notícia que vai deixar a torcida ainda mais agitada. John Arias já tem data definida para estrear com a camisa do Palmeiras.
O colombiano, que foi contratado recentemente, ainda não está no Brasil, mas a expectativa é que ele chegue entre o fim desta semana e o início da próxima. A partir daí, vai começar todo o processo de integração ao elenco alviverde. O mais interessante é que a estreia do meia-atacante pode acontecer justamente contra o Fluminense, time que ele defendeu antes de se transferir para o Palmeiras. A situação está se desenhando dessa forma porque o calendário do Palmeiras favorece essa possibilidade. Antes do jogo contra o Fluminense, o time alviverde tem compromissos importantes pela frente. Na quinta-feira, o Palmeiras enfrenta o Internacional e no domingo tem partida contra o Guarani. Esses dois jogos devem acontecer sem a presença do novo reforço, porque John Arias ainda não terá chegado ao Brasil e muito menos estará regularizado e integrado ao grupo. Depois desses dois compromissos é que vem o ponto crucial. O elenco palmeirense terá um intervalo maior no calendário. O próximo jogo após o duelo com o Guarani está marcado apenas para o dia 25 de fevereiro. E adivinhem contra quem o Palmeiras joga nessa data? Exatamente, contra o Fluminense. Esse intervalo sem partidas é fundamental para que John Arias possa passar por todo o processo necessário antes de estrear. Ele precisa se adaptar fisicamente, ser regularizado documentalmente e treinar com o grupo para entender a dinâmica de jogo que Abel Ferreira pretende implementar. Internamente, a comissão técnica do Palmeiras está trabalhando com muita cautela para definir o momento ideal da estreia. Ninguém quer queimar o jogador colocando-o em campo antes da hora. O objetivo é que John Arias esteja completamente apto para atuar em boas condições desde o seu primeiro jogo pelo clube. A preparação está sendo planejada nos mínimos detalhes para que o colombiano possa mostrar todo o seu potencial desde o início. O reencontro com o Fluminense adiciona um componente muito especial ao possível debut de John Arias. O colombiano foi uma peça extremamente importante no clube carioca durante o tempo em que vestiu a camisa tricolor. Ele tem uma identificação grande com a torcida do Fluminense e certamente será recebido com carinho pelos torcedores que o viram brilhar. Mas agora ele estará do outro lado, defendendo as cores do Palmeiras e tentando ajudar o clube alviverde a conquistar a vitória justamente contra seu ex-time. Essa informação sobre a provável data de estreia foi divulgada pelo jornalista Flávio Latifi, que tem fontes confiáveis dentro do Palmeiras. O clube não confirmou oficialmente ainda que a estreia será no dia 25 contra o Fluminense, mas internamente esse é considerado o cenário mais provável dentro do planejamento atual. A diretoria palmeirense está animada com a chegada de John Arias e acredita que ele pode fazer uma diferença significativa no elenco comandado por Abel Ferreira. A torcida do Palmeiras está ansiosa para ver John Arias em ação. O colombiano é conhecido por sua habilidade técnica, capacidade de criar jogadas e também por sua versatilidade tática. Ele pode atuar em várias posições do meio-campo e do ataque, o que dá muitas opções para Abel Ferreira. A expectativa é que ele forme uma dupla de ataque devastadora com os outros jogadores ofensivos do elenco palmeirense. O potencial de John Arias é enorme e todos estão curiosos para ver como ele vai se adaptar ao estilo de jogo do Palmeiras. Então, pessoal, essas são as duas grandes notícias que estão movimentando o Palmeiras neste momento. Andreas Pereira pode ser suspenso e John Arias deve estrear contra o Fluminense. São informações que podem mudar completamente os rumos do clube nas próximas semanas. Agora, eu preciso pedir uma coisa muito importante para vocês. Se você está gostando do conteúdo aqui do Bastidores do Verdão, Últimas Notícias, se inscreva no canal agora mesmo. Clique naquele botão vermelho de inscrição e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade sobre o Palmeiras. Deixe também nos comentários a sua opinião sobre essas notícias. O que você acha da possível suspensão do Andreas Pereira? Você concorda com a postura do TJD-SP ou acha uma hipocrisia? E sobre a estreia de John Arias contra o Fluminense, você está animado? Comenta aqui embaixo a sua opinião completa sobre tudo isso. A gente quer saber o que você pensa.